sou Daddy Edson, colecionador de gibis e personagem de São Paulo. Tudo começou pelo meu pai, que ele era colecionador de gibis. Ele comprava gibis e livros e ele trazia para casa para ele ler e acompanhar. Bom, nesse tempo eu tinha entre 4 e 6 anos de idade e eu só olhava os gibis. Aí quando eu entrei na escola, quando eu tinha 7 anos de idade, aí num instante eu me alfabetizei, porque eu já olhava muito as revistas e elas me ajudaram muito a aprender o abecedário e olhar as figuras também. Nesse tempo então eu catava lata na rua, ferro velho, alumínio, vendia nos depósitos e apurava algum dinheirinho. Com esse dinheiro que eu apurava eu comprava os gibis e eu me interessava por diversos gibis. O meu pai também comprava diversos, até que um dia eu comecei a ler mais o Fantasma. A partir daí é que eu comecei a conhecer e ler os gibis do Fantasma. Aí eu fui prestando atenção que tinha muita geografia e história. E como na escola eu estudava muito geografia, história e português, isso me auxiliou muito. Lendo os gibis, auxiliava sempre a eu reconhecer muitas cidades, muitos países, muitos continentes. Isso me dava boas notas na escola. O Fantasma, a princípio nas histórias, ele ficava na Ásia. Aí depois o autor, que é o Lee Falk, ele teve a ideia de colocar o local onde o Fantasma começava as suas ações na África. Aí, na verdade, ficou sempre na África. Meu pai, como ele comprava gibi, ele trouxe, entre outros que ele comprava, ele trouxe um do Fantasma também. Bom, aí eu já sabia ler, então eu comecei a entender bem como é que era a história do Fantasma, o conceito que o autor ele colocava nela, que era a luta do bem contra o mal. E também esse fantasma ele tinha feito um juramento, que é dedicar a vida dele a combater a tirania, a injustiça e a maldade que tinha na terra toda. O fantasma era um verdadeiro herói e alguns chamam ele de super-herói, mas ele na verdade é mais um herói porque ele representa um ser humano. Ele não tem poderes, o que ele tem desde criança ele é ensinado a fazer muitos exercícios e mais tarde aprender o que tem sobre armas também. E com isso ele acaba sendo um combatente do crime. Era um ser humano, ele levava tiro, facada, amava, sofria, muitas coisas que os seres humanos têm. E por isso que às vezes as pessoas se identificavam muito com ele por causa dele ser um ser humano. Isso me atraiu muito porque nisso tudo também tinha muito mistério também. Então, como nas histórias mistério tem muita ação, romance e outras, eu com o tempo fui cada vez gostando de cada coisa que o autor colocava no personagem. As histórias do Fantasma são publicadas desde 1936 até hoje, sendo que o autor, que é o Lee Falk, ele faleceu em 1999. Mas, como se vendia e se fazia muitos gibis na Suécia, uma empresa da Suécia pediu permissão para King Feature Syndicate, que é a proprietária do Fantasma. Aí eles começaram a também fazer histórias novas do Fantasma. Então, mesmo depois que o Lee Falk faleceu, começou a ter muitas histórias do Fantasma vindas da Suécia. E a Suécia acaba distribuindo também essas revistas nos 5 continentes. Então até hoje tem histórias do Fantasma. E deverá ter por mais uns 100, 200 anos, porque o conceito que o autor colocou é muito interessante. Tem muita mitologia, tem muito mistério, tem romance, tem ação, tem humor, tem um pouco de cada coisa. A geografia, por causa que como na escola eu estudava geografia e história, isso me ajudou a conhecer, porque o fantasma ele não atua só na África, ele viaja para a terra toda. Sempre que alguém precisa da ajuda dele, ele viaja de diversas maneiras para chegar onde alguém precisa e vai lá para ajudar ou combater criminosos. Além do fantasma, eu gosto também dos personagens antigos, né? Vamos dizer, Flash Gordon, Príncipe Valente, Tarzan,
Zorro, até chegar nos modernos como Homem-Aranha, X-Men e outros assim bem famosos. Esses álbuns de luxo eu entro como colecionador, colaborador e consultor. E aqui um gibi de quando eu era garoto, de 1948. Is a phantom. O Fantasma, na verdade no Brasil, foi feita por volta de 700 revistas. Então eu tenho todas elas. Mas como o Lee Falk fez mais revistas do que isso, eu comprei revistas na Austrália, Espanha, Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca, e com isso eu completei tudo o que o autor, que é o Lee Falk, tudo que ele escreveu, e mais a produção também da Suécia, que é da firma Egmont. Na verdade, eu tenho, então, todas as aventuras escritas pelo Lee Falk e tenho também todas as aventuras feitas na Suécia. Mas eu tenho também muitos livros e tenho também o que é a cenografia e a memorabilia. A cenografia, no caso, é esse trono que eu estou sentado, tentando simbolizar o herói, e atrás o display e mais a parte de memorabilia, que são as peças pequenas. No caso, bonecos, eu tenho também anéis. Do lado direito nós temos aqui o Tesouro do Fantasma. Como foi que o Fantasma conseguiu esses baús? Como é perto de onde é a Caverna da Caveira, que ele reside, tem uma praia. E os indígenas, um dia bateu muito vento e apareceram umas arcas e uns baús que eles abriram e viram que tinha muito dinheiro e muitas joias. E o Fantasma, muito inteligente, entendeu que ele podia guardar esses baús com dinheiro e joias para ajudar ele a combater o mal, para sempre que precisasse dele ou quando tivesse alguém em necessidade, ele poderia ajudar com esse tesouro de moedas e joias. O fanzine, porque como eu lia muitas revistas, eu comecei a notar que tinha muitas datas, muitas informações, porque o Fantasma não é um só. Eles são uma família. Quando o pai morre, o filho toma o lugar dele. Então eu comecei a notar que tinha muita história, muitas datas, muitos reis, muitas rainhas, e comecei a fazer anotações. Aí eu peguei um caderno e comecei a anotar que tinha Fantasma. O Fantasma, na verdade, ele é o 21º da dinastia dele. Então teve Fantasma 20, 19, 7, 6, 1, 2... Eu comecei que todos esses fantasmas, eles tinham datas, mais ou menos quando ele nasceu e quando ele morreu. E todos esses fantasmas casavam também. Aí quase sempre nascia um filho e quase sempre esse filho é que ia ficar no lugar do pai quando ele falecia. Sound the drums and tell all the jungle tribes the Phantom is still a man who never dies. As pessoas sempre têm curiosidade de saber quando começou o Fantasma. Então é esse aqui, Os Piratas de Sing, em 1936. É a primeira história do Fantasma. Aí ele coloca como o Fantasma começou, como foi a luta dele, quem era o pai dele e assim por diante. Aqui então é uma das salas onde eu tenho guardado o material como posters e cartazes de anime, mangá e cosplay.
E em seguida aqui tem as fantasias que eu utilizo nas performances justamente desses cosplay que faz parte dos eventos de anime e mangá. Aqui então continua a parte de cosplay. Esse aqui tem muito a ver com a minha idade, que é um moto, um ditado que fala: cosplay não tem idade. Pela minha idade, que eu tenho 78 e luto com essa rapaziada de 20 anos. Assim eu tenho sido motivo de ânimo para as pessoas, para sair de casa e fazer coisa, estudar, aprender internet, se atualizar, não ficar à toa em casa. Bom, esse apelido porque, como eu estudei inglês, os meus filhos perguntavam como é que é pai em inglês. Pai em inglês, o nome assim simples é Daddy. Na verdade, o pai em inglês é Father, mas o apelido simples, seria o diminutivo, é Daddy. Aí eles começaram de me chamar de Daddy, que seria pai. Aí quando eu ingressei nessa carreira, eu acabei colocando o nome de Daddy Edson. Colecionadores do gibi tem muitos, porque na Terra toda, nos 5 continentes, eles fazem gibis do fantasma e vendem. Agora, a informação que a gente tem é da Austrália. Lá é um país onde eles gostam muito do fantasma e vende todo mês cerca de 50 a 100 mil gibis. Em outros países vende menos, mas na Austrália é um dos que vende mais. Na Suécia vende bastante também. Então, para calcular o número de fãs é difícil, porque a gente sabe que esses 100 mil poderia significar 100 mil pessoas. E nos Estados Unidos também. Eles têm colocado Novas Aventuras do Fantasma e lá também vende, não tanto quanto outros heróis, mas tem sempre vendagem do personagem. Eu tenho sido colocado como o fã número 1 do Fantasma, porque eu tenho muitos gibis, na verdade. A minha coleção deve ter cerca de 5 mil gibis, porque eu tenho todos os que foram publicados no Brasil e publicados fora do Brasil. Hoje em dia, como nós temos essa ferramenta moderna, que é o Facebook, Google, YouTube e outros, as pessoas hoje em dia mais se comunicam pela internet. Quando chega a data de criação do fantasma, eu já fiz muitas exposições e nessas exposições eu levo esse trono aqui, o tesouro, as revistas, os livros e a memorabilia, que são as lembranças sobre o fantasma, anéis e outras coisas. Aqui está o trono do fantasma, onde ele senta para ministrar justiça entre as tribos e também entre alguns outros assuntos, por exemplo, de comércio, etc. Bom, a gente nota ali que lá tem o desenho da Caverna da Caveira, que é onde o fantasma reside. A Caverna da Caveira tem diversos cômodos, onde tem lá diversas coisas. Um deles tem o Tesouro do Fantasma, que são moedas, joias, que ele utiliza sempre para combater o mal. Depois, lá em cima, nós temos então
uma cena do Fantasma no Trono, que é do filme que o Billy Zane trabalhou, em 1996. E para cá a gente vê então o autor, que é o Lee Falk. Ele é o autor de todas as histórias do Fantasma e do Mandrake. Descendo, nós temos então o Fantasma, então, na aventura que chama História da Corrente, que é uma aventura onde ele acabou perguntando por que tinha aquela corrente. Aí um dos indígenas explicou que era para explicar que as pessoas devem ter sabedoria e, ao mesmo tempo, paciência com alguma coisa. Por quê? Porque algumas tribos estavam brigando, ele perdeu a paciência e não queria mais ajudar eles. Aí vem o mais velho da tribo e explica que essa corrente era isso, porque um fantasma no passado teve a sua esposa raptada e ele foi lá salvar. Mas o rei de lá prendeu ele, ele ficava como se fosse num moinho, preso, e ele notou que tinha um elo, batia, gastava, até que ele conseguisse soltar, salvou a noiva, prendeu o rei e voltou para a terra dele. Aí está então a sabedoria e a paciência, que as pessoas às vezes quando perdem, e é bom que a pessoa tenha paciência. O livro foi porque uma editora, sabendo do meu trabalho, e porque o ano passado a minha mãe, Arminda, ela completou 100 anos, e ela me forneceu diversas fotografias da nossa família. Aí eu achei que aquilo eu poderia fazer uma homenagem à mamãe Arminda. Aí eu fui pedindo para os outros parentes mais fotografias e acabei montando a árvore genealógica da família. E pesquisando eu vi que a nossa família, que tem o sobrenome Céspede, essa família é bem antiga. Aí eu comecei a pegar cada vez mais e descobri que até tem armas e brasões com o nome Céspede. Bom, como eu tenho também fotografia de outras coisas, das famílias e mesmo dos trabalhos que eu fiz no meio artístico, de amigos e mesmo pessoas com quem eu trabalhei esses anos todos, aí eu juntei as fotografias, coloquei um estilo no livro que foi livro-revista. Então ele é um livro que tem muitas fotografias, por isso o título Fotobiografia. Então seria a história minha e da minha família e dos amigos em livro, que é Dead Edson Céspede, Fotobiografia. Na minha família tem pessoas que trabalham no meio artístico. No caso eu tenho 3 pessoas da minha família que eles desenham, mas de tatuagem. Então já é outro ramo, mas foi por causa que eu fui incentivando eles com os desenhos do fantasma. Eles estudaram outros desenhos e viraram artistas tatuadores. Esse aqui é o meu livro, que ele tem o título Fotobiografia, porque ele tem fotos contando a minha história, da minha família e dos meus amigos. E pode notar que sempre tem fantasias e os eventos que eu participo ou as exposições. Esse aqui que é o trono e o display, as minhas apresentações em televisão, os lugares que eu participo sempre nos eventos, no caso esse é de western. Esse aqui são os eventos de anime e mangá, onde eu faço cosplay. Aqui é a minha novidade, é o meu blog, que chama Hemeroteca, onde eu comento todo esse material que eu tenho. Aqui é a parte que eu sou colecionador de filmes antigos. Aqui já começa os flyers dos eventos que eu participo, que já foi Anime Friends, Fast Comics e outros. Tem certos heróis
que vendem mais. Quando alguns heróis dão certo, por exemplo, no nosso Brasil, nós temos aí Mônica, Chico Bento, Tio Patinhas, que é do Maurício de Souza. Essa vende bastante, porque deu certo. E assim são outros heróis, como Homem-Aranha, X-Men, e mesmo alguns heróis europeus, eles vendem bem também. Então depende muito de o herói ser bom no sentido de artisticamente, tanto bom em desenhos como em roteiros. As pessoas utilizam muito computador, celular, no caso hoje em dia mais os smartphones, então ele tem ao alcance da mão dele, ele consegue tudo isso. Então na verdade hoje em dia na terra toda se vende menos. Volta aqui, ó! Vem cá! Aí, Mike Barney! Ai, é só uma foto, Giselda! Pega logo essa galinha aí, ô rapá! Meu nome é Zé Pequeno, pô! E o meu é Chico Bento, sou! Essa aqui é Giselda! Cumprimenta o moço! Eu gosto porque eles também, o Maurício de Souza também. Na verdade eles são personagens infantis. Mas o conteúdo é tão profundo, tão bem feito, que adolescentes, adultos, todos eles gostam. Tanto é que o Maurício de Souza lançou da Mônica, que chama-se Teen, e também deu certo, porque são revistas voltadas para os adolescentes. E essa também, eles vendem bastante cada mês. Cerca de 300 a 400 mil que eles são publicados. Hã? O Gibis, o que ele fez é que eu procurava ver, na verdade, qual a mensagem que o autor quase sempre colocava. No caso do Fantasma e outros que eu leio, a mensagem é amor aos outros. Por exemplo, as pessoas às vezes brigam muito entre amigos ou entre parentes, e eu notei que o Fantasma sempre aconselhava às pessoas o perdão. Então, se a pessoa brigar com um amigo ou com um parente, deixa passar a mágoa e um dia vai lá fazer as pazes com ele, porque não vale a pena ficar guardando mágoa de outras pessoas.